Boa noite, meu nome é Oscar e sou segurança em uma prisão em Andaluzia, na Espanha. Preciso deixar claro de imediato que não direi onde isso aconteceu, já que ainda trabalho nessa instituição. Comecei a trabalhar como segurança por volta de 2018, com a ajuda de um amigo que me indicou para o cargo. Antes disso, fui policial por vários anos, mas uma lesão me impediu de continuar na corporação. Preciso dizer que ser policial e ser guarda prisional são trabalhos muito diferentes e igualmente perigosos. Não é nada fácil vigiar os presos, pois embora existam alguns detentos que são boas pessoas que cometeram erros, também há outros que são realmente perigosos e estão sempre tramando algo contra você ou contra outros presos. Por isso, com a minha idade, era melhor e mais tranquilo me colocarem para vigiar o pátio a partir da torre de vigilância. Eu ficava com uma arma de balas de borracha e meu trabalho consistia em atirar em qualquer preso que tentasse escalar o muro, a cerca perimetral ou que estivesse no pátio durante a noite. Sei que parece cena de filme, mas já aconteceu sim de criminosos conseguirem escapar pelos altos muros da prisão, burlando todas as defesas e fugindo bem debaixo do nariz dos guardas. Por isso, meu trabalho, mesmo não sendo o mais ativo dentro da prisão, é igualmente importante. No meu primeiro dia designado para uma torre, meu chefe me disse para manter a calma e, por favor, não atirar sem uma razão forte. E então me deu um aviso que, na hora, achei muito estranho. Por favor, no turno da noite, se você vir algo no pátio, espere alguns segundos, tente iluminar com o refletor e espere que desapareça. Só atire se correr em direção à cerca. Eu era novo no trabalho, e o tom com que ele falou foi tão sério que não tive coragem de contrariá-lo ou perguntar se ele estava brincando comigo. Mas foi inevitável pensar que aquela ordem era algum tipo de trote e que à noite algum colega iria até o pátio para atirar com minha cara. No entanto, isso não aconteceu e durante as semanas seguintes não houve nada de interessante. Meus turnos eram rotativos, então às vezes eu vigiava o pátio das 10 da manhã às 20 e outras vezes das 20 até o amanhecer. O pátio nunca ficava totalmente vazio, já que a cada hora saíam grupos diferentes de presos dos diferentes blocos de celas. Então eu não ficava entediado. Porém, durante a noite, as horas passavam bem devagar. Acho que foi cerca de um mês depois de começar no trabalho que comecei a vê-lo. Era um dia comum, fazia muito calor, e eu estava observando o pátio, atento aos presos e buscando qualquer atividade suspeita. Caso visse algo, deveria informar pelo rádio para que fossem contê-los. Enquanto fazia isso, reparei em um preso em particular, um jovem branco de cabelo preto, vestindo o uniforme laranja como os outros, mas que ainda assim parecia diferente. Ele se mantinha afastado dos demais, colado a uma parede de concreto, na sombra. Isso era estranho porque, para que entendam, nessa prisão os presos passam quase o dia inteiro nas celas ou trabalhando, e só tem 1 hora de pátio por dia. Eu via diariamente como eles corriam para pegar um pouco de sol. Mas aquele rapaz ficava parado, como uma estátua, na sombra, me olhando de volta. Não dei muita importância, apenas o vigiei de canto de olho, de tempos em tempos, para garantir que não estivesse traficando ou fazendo algo errado. O que me surpreendeu foi que 1 hora depois, quando um novo grupo de detentos entrou no pátio, eu o vi de novo em outro canto. Avisei aos meus colegas que um preso do grupo anterior havia permanecido no pátio, mas quando fui explicar onde ele estava, ele já tinha sumido da minha vista. Não importava o quanto procurássemos, ele simplesmente havia desaparecido. Durante meu intervalo, garanti aos colegas que não estava confundindo e que tinha certeza de que era o mesmo preso. Quase todos disseram para eu não me preocupar, que provavelmente tinha me confundido e que isso poderia acontecer com qualquer um. Só um deles, poucos minutos antes de voltarmos ao trabalho, me disse em voz baixa: "Eu acredito em você porque já vi ele 1 ou 2 vezes, mas ele sempre desaparece. Não sei como nem porquê,
Mas lembre-se de que esse lugar deve acumular muitas energias ruins e, ao longo dos anos, muita gente deve ter morrido aqui. Te aconselho a não dar tanta importância. Esse colega já trabalhava ali há anos, então me senti melhor por saber que ele também já tinha visto. Por isso não achei que estivesse ficando louco quando, alguns dias depois, voltei a vê-lo em diferentes partes do pátio, se misturando entre os presos e sempre olhando para o alto das torres como se procurasse alguém. Eu não tinha coragem de chamar os colegas, porque mesmo fazendo o possível para não tirar os olhos dele, o perdia de vista depois de alguns segundos. Era impossível acompanhá-lo antes que desaparecesse. Isso não acontecia toda semana, mas quando acontecia me arrepiava por inteiro. Era algo impossível de explicar. De onde surgia aquele sujeito, ou como se movia tão rápido? Comentei tudo isso com minha esposa, que é uma pessoa muito espiritual. Ela me disse que talvez fosse uma alma penada, invisível para os demais. Eu, por outro lado, não sei que outra explicação dar. Teria preferido algo mais lógico, mas pouco depois de completar 1 ano no trabalho, aconteceu algo que me confirmou que eu estava diante de um evento sobrenatural. Era meia-noite e eu estava em uma das torres de vigilância, com vista para o pátio. Observava os muros e os possíveis pontos cegos que um preso fora da cela poderia explorar. Mas é um trabalho que se torna entediante e monótono muito rápido. Minha visão começou a vacilar, então, para não adormecer, me sentei por 1 minuto e peguei minha garrafa de café para me servir uma xícara. As luzes, porém, continuavam se movendo automaticamente, varrendo cada setor do pátio, aguardando que os sensores de movimento fossem ativados pelos passos de alguém. Apenas me relaxei por uns 20 segundos enquanto aquecia as mãos com a xícara de café. Quando me levantei novamente, o vi de novo, parado no meio do pátio, olhando diretamente para a minha torre. Admito, até perdi o equilíbrio de susto. Levantei minha arma e apontei para ele, achando que era um preso que havia escapado da cela. Mas algo me disse para não puxar o gatilho. Os sensores de movimento não se ativaram e as luzes seguiam normalmente varrendo o pátio. Sabia que em breve a luz o iluminaria. Chamei pelo rádio meu colega da torre oposta para que confirmasse se também o via. Ele disse que sim. Naquele momento considerei seriamente chamar o centro de comando, mas então me lembrei do aviso do meu chefe 1 ano antes. Me contive e continuei olhando para ele sem abaixar a arma. E ele ficou lá, parado por alguns segundos. Apesar da escuridão, eu sabia que era aquele rapaz, branco, magro, de cabelo preto. A antecipação da luz se aproximando dele estava me matando, e comecei a tremer tanto que sabia que se ele corresse, eu não teria chance de acertar. Mas finalmente o refletor o iluminou e, como se tornasse um com a luz, ele desapareceu diante dos meus olhos. Chamei meu colega e ele confirmou que também o viu desaparecer e me garantiu que eu não deveria dar importância. É engraçado ele dizer isso porque, na verdade, eu estava apavorado. Precisei me sentar por uns 5 minutos até conseguir controlar o tremor nas mãos. Durante o restante da noite, tive medo de que ele reaparecesse. Anos se passaram e não encontrei explicação para o que, às vezes, meu colega e eu conseguimos ver no pátio. Ele não aparece em fotos e os demais não parecem vê-lo como nós vemos. Meu chefe nunca me deu nenhuma explicação. Eu só posso especular que, em algum momento, aquele jovem morreu naquele pátio, talvez atingido por um tiro vindo de alguma das torres. Por isso ele fica ali, olhando fixamente para as torres, congelado no tempo. Não deixei de vê-lo e, embora tenha me acostumado, não consigo evitar sentir um frio quase doloroso nas costas, sempre que percebo que ele está me olhando lá de baixo. Dizem que a solidão não chega de uma vez, que ela vai entrando aos poucos na nossa vida,
vai se acomodando nos cantos mais escuros e, quando menos esperamos, já está te abraçando como uma cobra que se enrola em você e não solta mais. Às vezes a gente acha que pode controlar isso, que basta se manter ocupado para que esse sentimento escuro não te corroa por dentro. Mas não é assim. Existem silêncios que pesam mais do que qualquer palavra. Existem camas que, mesmo sendo grandes, parecem mais frias que o mármore de um túmulo. Eu aprendi isso da pior forma. Me chamo Álvaro, tenho 46 anos e há pouco tempo perdi minha esposa. O nome dela era Clarice. Ela sempre foi a alma da casa. Ela se dedicava ao lar com muito amor, sempre atenta para que nem eu nem nosso filho passássemos necessidade. A morte dela foi um golpe brutal, um acidente doméstico que arrancou de mim a única mulher que amei de verdade. A tragédia aconteceu por conta de um vazamento de gás na cozinha, e uma explosão foi o que a tirou deste mundo. Prefiro não entrar nos detalhes da morte dela, pois foi algo traumático, que até hoje ainda me persegue em pesadelos. Desde então a casa nunca mais foi a mesma, e tudo ficou com um clima pesado. Eu chegava do trabalho e tudo o que encontrava era um silêncio incômodo, quebrado de vez em quando pelos meus passos ou pelo som do relógio grande que fica na sala. Meu filho Daniel, de 20 anos, passava a maior parte do tempo na universidade. E embora me alegrasse vê-lo ocupado, também significava que eu ficava sozinho mais horas do que conseguia suportar. E principalmente, eu sabia que em algum momento ele deixaria a casa, me afundando ainda mais naquele vazio da solidão. Minha irmã Laura, vendo como eu estava me apagando aos poucos, foi quem insistiu para que eu contratasse alguém para me ajudar em casa. Era visível o estado da casa, pois tudo estava jogado pelos cantos e a sujeira na cozinha estava passando dos limites. Para mim era demais, e eu não dava conta disso. Minha irmã argumentava que eu precisava de companhia, ao menos alguém por perto caso eu precisasse de algo. Ela me falou de uma moça que havia trabalhado com ela por um tempo. Disse que era muito boa, quieta, trabalhadora e, acima de tudo, comportada. Falou que essa moça vinha de um lugar muito pobre no norte, mas que era muito limpa e, principalmente, confiável. Garantiu que ela não me daria dores de cabeça. Aceitei sem pensar muito, pois era nítido que minha irmã estava certa. E foi assim que Mariela chegou à minha casa. A primeira vez que a vi, ela usava um vestido simples bege e um suéter de lã já um pouco gasto. À primeira vista parecia tímida, retraída, mas havia algo nela que não combinava com aquela imagem humilde. Talvez fossem seus olhos, bem grandes, cor de mel, com um brilho que parecia te desafiar a descobrir o que havia por trás. Quando sorria, o que era raro, deixava à mostra um pequeno vão entre os dentes da frente, que, longe de tirar seu charme, a tornava ainda mais atraente. Vi quando ela se aproximou de mim com um andar bem parecido com aqueles de modelos. Muito prazer, Sr. Álvaro. Sou Mariela e estou às suas ordens. Vai ser um prazer poder servir aqui na sua casa. A voz dela era suave, doce, e suas palavras soavam mais como um carinho na alma do que uma saudação. Meu filho mal levantou os olhos do telefone para responder com um oi desanimado. Ela o observou de relance e logo depois percorreu a casa com o olhar. A levei para conhecer todos os quartos onde ficava o armário, e ela imediatamente começou a trabalhar sem fazer mais perguntas. Em poucos dias, Mariela se tornou parte da paisagem cotidiana da casa. Tinha mãos rápidas, então varria, lavava, cozinhava e fazia tudo com uma eficiência que me surpreendia. Mas o que mais chamava minha atenção não era sua habilidade, e sim a maneira como se movia. Embora não fosse voluptuosa, seu corpo tinha a firmeza de quem trabalha desde jovem. E apesar da aparente inocência, havia uma sensualidade nos seus gestos, como se ela não tivesse consciência do que provocava. Ou talvez tivesse, mas soubesse disfarçar muito bem. Eu, que já estava há quase 2 anos sem conversar com uma mulher,
comecei a prestar atenção demais nela. Inventava desculpas para vê-la. Às vezes chegava mais cedo do trabalho para coincidir com o horário do almoço ou para verificar algo em casa enquanto ela limpava. Aos poucos comecei a tentar me aproximar, mesmo achando que era errado. Primeiro foram elogios inocentes, como dizer que aquela cor de roupa caía bem nela, ou como ela cheirava bem. E claro, elogiava a comida. Na verdade, até por coisas bobas eu a parabenizava. Percebia que ao ouvir essas coisas, Mariela ficava levemente corada, embora tentasse esconder abaixando o olhar. Depois vieram os toques acidentais. Uma tarde, enquanto ela recolhia a mesa, deixei cair um garfo. Quando ela se agachou para pegar, nossas mãos se tocaram. Senti um leve tremor na dela. Mariela se endireitou rapidamente, apertando a boca, mas não disse nada. Me olhou como se quisesse me beijar, e aquele silêncio disse mais que qualquer palavra. Com o passar das semanas, as coisas entre nós aumentou. Mariela já não me evitava, pelo contrário, parecia mais atenta aos meus movimentos. Havia momentos em que nossos olhares se encontravam e ficavam ali fixos, como se o tempo parasse por alguns segundos. Nesse dia, Daniel estava na universidade e eu cheguei cedo da empresa. Pedi a Mariela que levasse algumas toalhas limpas para o meu quarto. A segui de perto. Ela colocou as toalhas na cama e, quando se virou para sair, nos beijamos. Tudo isso aconteceu enquanto meu filho, alheio a tudo, seguia com sua rotina universitária, sem imaginar o que estava prestes a mudar em nossa casa. Depois disso, cada um seguiu com suas atividades, mas eu passei o resto do dia com aquela imagem do beijo na cabeça. Não sei em que momento parei de vê-la como uma simples empregada doméstica. É verdade que eu tinha 20 anos a mais que ela, mas já era impossível tirá-la da cabeça. No começo eu não conseguia entender como aquilo havia acontecido, pois nunca tive atração por nenhuma outra pessoa. Talvez tenha sido nas tardes silenciosas em que a ouvia caminhar, quando me servia café e seus dedos tocavam os meus. Ou talvez tenha sido naquelas trocas de olhares. O fato é que Mariela deixou de ser apenas a moça da limpeza e passou a ser uma presença que mexia comigo por dentro. Eu já me pegava pensando nela o tempo todo. Como vocês devem ter percebido, eu sou um homem da cidade, de certa posição social, e ela era uma moça de um lugar esquecido, com apenas o básico de conhecimento para sobreviver. Não era estudada, não tinha modos refinados, apenas uma presença inocente que, por mais que eu a amasse, não daria certo. Era impossível formalizar uma relação com ela porque, além disso, eu seria alvo da crítica de todos ao meu redor. Me atormentava pensar no que diriam se soubessem que eu havia me apaixonado pela empregada. As piadas dos meus amigos, os olhares desconfortáveis da minha família, os cochichos pelas costas, tudo isso pairava sobre mim como uma nuvem negra. O que começou com uma conversa aqui e ali virou um poço profundo do qual eu já não conseguia sair. Quanto mais tentava me afastar, mais me afundava nela. Doía, mas tive que tomar uma decisão. Numa tarde, quando Daniel estava na aula, chamei Mariela até a sala. Ela chegou com um pano na mão, estava limpando, e dava para ver na sua expressão que pressentia que algo não estava certo. Mariela, quero falar com você seriamente. Sente-se, por favor. Olha, você e eu sabemos o que está acontecendo entre nós e não vou negar. Sinto que isso está indo longe demais para mim e não quero correr esses riscos. Mas preciso ser firme, porque só assim poderemos resolver essa situação. Aquela pobre moça me olhava com aqueles olhos puros, cheios de medo. Eu sabia que ela precisava do dinheiro, porque ajudava a família, mas eu não conseguia pensar neles, só em mim. O que foi que eu fiz de errado, seu Álvaro? Por favor, me diga, estou preocupada. Tossi para limpar a garganta e precisei responder. Não, Mariela, você não fez nada de errado. É só que já não é conveniente que continue aqui. Por favor, quero que vá embora.
O que há entre nós não pode continuar, e por favor, não conte a ninguém. Você foi uma boa funcionária, por isso tome esse dinheiro que é para te ajudar até conseguir outro trabalho. Ela começou a chorar e, como um idiota, antes que ela fosse embora, perguntei se ela também me amava. Mariela apenas me olhou e disse: "Não se preocupe mais, seu Álvaro. Essa mulher do interior não vai mais manchar sua imagem. Mas espero que o senhor se saia bem, porque a vida é dura, cruel, e uma hora dessas vai cobrar pelo que o senhor está fazendo comigo. Se cuide também e desejo que seja feliz." Mariela bateu a porta e se foi. Eu fiquei ali pensando no que ela havia dito. Entendi que havia partido seu coração e também parte da sua vida. Rompi com sua estabilidade financeira e me sentia péssimo. A culpa me invadiu, mas também reconhecia as circunstâncias. As semanas passaram e eu me concentrei em esquecê-la. Foquei no trabalho, nos amigos, qualquer coisa que me afastasse de sua lembrança. No entanto, comecei a notar algo estranho em meu filho. Ele passava horas no celular, com um sorriso bobo que eu nunca tinha visto. Pensei que tivesse conhecido alguma garota na universidade, e por isso preferi não pressioná-lo. Estava na idade de se apaixonar, e ele também havia sofrido com a perda da mãe. Então, respeitei seu espaço. O tempo passou um pouco mais e entendi que o destino é cruel quando quer. Uma tarde voltei para casa mais cedo. A porta estava trancada por dentro, algo estranho para o meio do dia. Nem passou pela minha cabeça que meu filho pudesse estar em casa. Subi as escadas e ouvi risos. Empurrei a porta do quarto e lá estavam Daniel, meu próprio filho, sobre Mariela. Foi como levar uma facada no peito. Mariela virou a cabeça e me olhou, mas não pareceu assustada. Pelo contrário, parecia estar desfrutando daquele momento. "Maldição, Daniel! O que está acontecendo aqui?" Gritei aquilo, e antes que pudesse pensar, me aproximei dela e a arrastei para fora do meu quarto. "Fora da minha casa e não volte nunca mais. Você não é mais bem-vinda aqui." Daniel pulou da cama, tentando se colocar entre nós. "Pai, deixa ela, eu a amo. Não a machuque ou vai se ver comigo." Meu filho me olhou com raiva, e aquele "eu a amo" foi como gasolina no fogo. Parti para cima dele. Dei 2 socos direto no rosto, que o fizeram cambalear. "Você não sabe o que é amor, seu moleque ingrato? Não vê que essa idiota só quer te enganar?" Ele não recuou, e sim limpou os olhos e me olhou com uma determinação que eu nunca tinha visto nele. "Então eu vou com ela, pai. Eu não me importo com o que você pensa, nem com o que os outros digam. Eu amo a Mariela e estarei com ela, custe o que custar." Acho que doía ainda mais perceber que meu filho estava mostrando a coragem que eu não tive. Com sua partida, a casa voltou a ficar em silêncio, mas dessa vez não era o mesmo vazio. Esse era um silêncio sujo, amargo, e ali no meio da sala eu respirava ofegante, sentindo que havia perdido muito mais do que uma mulher. Eu havia perdido meu filho. O tempo passou e do paradeiro de Daniel nada soube. Soube por conhecidos que ele tinha deixado a universidade. Alguns diziam tê-lo visto na rua mais magro, com roupas desleixadas, mas ninguém me dava um endereço. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Como se tivesse decidido me apagar da sua vida. E eu, com o orgulho em pedaços, não fui capaz de procurá-lo a fundo. Doía pensar que o tinha perdido por causa daquela mulher. Foram meses longos. Cada vez que pensava nele, me vinha a imagem de Mariela. Bom, foi numa tarde que meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz séria de um médico. "Senhor Álvaro Garcia, estamos falando do hospital. Seu filho está muito grave e precisamos que o senhor venha imediatamente." Não lembro como cheguei lá. Dirigi como um louco, estava muito alterado. Minhas mãos suavam e o coração batia com força no peito. Imaginava que ao chegar ela estaria lá, ao lado dele, com sua falsa cara de preocupação.
Mas não, nada disso. Apenas meu filho estava deitado na UTI, conectado a tubos e monitores. Estava pálido, muito fraco, e os médicos diziam que não conseguiam explicar o que estava acontecendo com ele. Por isso, o prognóstico não era bom. Em um momento em que ele se estabilizou um pouco, pude entrar para vê-lo. Foi então que notei algo. Em seu braço, perto do ombro, havia uma tatuagem recente. Era um símbolo estranho, como os que usam aqueles que fazem rituais satânicos, e abaixo dele estava escrito o nome Mariela. Aquilo me preocupou muito. Senti que não era apenas um adorno qualquer, havia algo perturbador ali, e então caiu a ficha. Mariela deve tê-lo levado por um mau caminho. Com certeza ela o havia machucado de alguma forma, talvez só para se vingar de mim. Não sabia nada dela, como se tivesse sido engolida pela terra. Ninguém sabia onde ela morava, nem seu sobrenome verdadeiro. Mariela havia virado um fantasma. Perguntei à minha irmã se ela sabia de onde Mariela vinha, afinal foi ela quem a havia recomendado, mas minha irmã também não sabia nada concreto. Naquela noite fiquei no hospital, não consegui dormir. Cada máquina que apitava cravava um espinho no meu peito. E quando amanheceu, minha irmã chegou para me substituir e pediu que eu fosse descansar um pouco. Embora eu não quisesse, ela acabou me convencendo. Quando cheguei em casa, mal cruzei a porta e um aroma me atingiu de imediato. Era o perfume dela. Fiquei imóvel. Muitos sentimentos e lembranças vieram à tona. Senti um nó na garganta e um calor de raiva subindo pelo rosto. Senti-me vigiado, como se a presença dela estivesse mais viva do que nunca. Naquela mesma noite, o telefone tocou de novo. Me deram a notícia de que meu filho tinha morrido. Senti como se arrancassem minha alma. Não chorei. Estava atordoado demais com a notícia, com a realidade que estava vivendo. Mas quando entendi o que haviam feito comigo, gritei como um animal machucado. Não houve um velório longo, não apareceu muita gente, apenas alguns parentes que vieram por obrigação. Eu estava vazio por dentro e não quis falar com ninguém. Dias depois, com a casa parecendo mais fria do que nunca, percebi que não podia continuar vivendo ali. Cada canto gritava lembranças do meu filho, de antes e depois de Mariela. Decidi empacotar o necessário e vender a casa. Demorei algumas semanas para fechar a venda mesmo abaixo do preço. Foi enquanto movia móveis velhos que encontrei uma bolsinha escura de pano, escondida atrás da cabeceira da cama que foi do meu filho. Dentro havia uma fotografia. Pertencia a Daniel. Estava com alfinetes cravados nos olhos, o rosto manchado com um tom escuro, como se fosse sangue seco. Ao lado da foto havia pequenos fragmentos de osso, pétalas de rosas secas e um cheiro rançoso que me revirou o estômago. Não precisava que ninguém me explicasse. Aquilo era bruxaria da pesada. Um trabalho feito com ódio, com um desejo inevitável de vingança, evidentemente contra mim. Entendi que Mariela não só havia enfeitiçado meu filho, como o havia condenado. Fiquei um bom tempo com aquela bolsinha nas mãos. Meu peito ardia de raiva, mas ainda mais de impotência. Não sabia onde encontrar aquela desgraçada. Ninguém sabia, e talvez mesmo que eu a encontrasse, já fosse tarde demais para fazer algo. Já havia perdido meu filho, e com isso o pouco que me restava de felicidade. Sentei derrotado e compreendi tudo. Ao despedir e humilhar Mariela, abri a porta do inferno. Amei ela e depois a humilhei, jogando-a fora como se fosse lixo. Essa raiva despertou nela o desejo de vingança. Entendi que nunca deveria ter menosprezado aquela mulher. Não duvido que o amor dela no início fosse verdadeiro. No entanto, a maneira como a tratei a levou a reagir daquela forma. Fui eu quem começou esse jogo e foi ela quem terminou. Porque me envolvi com alguém que sabe de bruxaria, uma pessoa obscura e vingativa. Só espero que onde quer que ela esteja, esteja pagando.
Que Deus faça justiça ao meu filho, porque ele não tinha nada a ver com isso. Tudo era entre Mariela e eu. Mas enfim, o que mais posso dizer? Fui fraco demais diante das tentações e do encanto sombrio da minha empregada. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Comecei a ser babá para os Millers quando eu tinha 12 anos. Aos 15, já parecia rotina. Andava 2 casas até a deles, cuidava das crianças de 6 e 8 anos, recebia o pagamento e voltava para casa. As crianças eram barulhentas, bagunceiras, espertas do pior jeito possível, mas o dinheiro me ajudava a comprar material escolar e a economizar para ter uma bicicleta usada. Naquela sexta-feira, a senhora Miller me disse que eles ficariam fora até às 11. Vai ser uma noite normal, ela disse enquanto colocava o casaco. Assenti com a cabeça, já planejando colocar as crianças na cama às 9, terminar meu dever de casa na mesa da cozinha deles e estar na minha cama antes da meia-noite. Às 8h30, a casa estava calma. Um único abajur sobre a mesinha iluminava a sala de estar. Desenhos animados passavam em volume baixo, a chuva batia na grande janela da frente e de vez em quando faróis de carros deslizavam pelas cortinas. As crianças, finalmente cansadas depois de 1 hora correndo pela casa, estavam encolhidas no sofá com cobertores até o queixo. Eu mantinha o controle remoto na mão para silenciar os comerciais que pudessem acordá-las. 9 horas vieram e se foram. Decidi dar mais 10 minutos antes de carregá-los escada acima. Levantei, me espreguicei e fui até o termostato para aumentar um pouco o aquecimento. Foi quando aconteceu um baque na porta da frente. Não era como o estalo de um galho ou o bater do vento. A cúpula do abajur chegou a tremer. Um segundo baque veio em seguida, mais suave, como o som de alguém se encostando contra a porta. Meu coração disparou. Olhei para as crianças. Os olhos delas agora estavam bem abertos. Levei o dedo à boca e sussurrei: "Se escondam atrás do sofá, fiquem abaixados." Elas obedeceram sem dizer uma palavra, o que era raro, e se enfiaram sob uma manta de crochê. Desliguei a TV e o abajur. A escuridão tomou conta da sala, quebrado apenas pelo visor digital do decodificador. No silêncio repentino, a chuva parecia mais alta, mas eu ainda conseguia ouvir movimento na porta e solas de borracha girando sobre o capacho. Peguei meu celular no bolso e estava sem sinal. Ligar para alguém estava fora de questão. Fui recuando até a cozinha, abri a gaveta ao lado da pia e peguei a maior faca de carne que encontrei, a mesma que eu havia lavado mais cedo depois de preparar pizza congelada para as crianças. Respirando fundo, fui me aproximando pela parede em direção ao corredor que levava à entrada da frente. Cada centímetro daquele piso velho rangia, então pisei com o calcanhar primeiro para suavizar o som. No meio do caminho, outro som me alcançou, o clique da portinhola de cartas se abrindo e depois se fechando. Quem quer que estivesse lá fora estava testando brechas, talvez procurando uma fechadura para arrombar. Pensei em correr para os fundos com as crianças, mas o quintal não tinha portão e dava direto em uma área escura cheia de árvores. Se essa pessoa contornasse a casa, estaríamos encurralados do lado de fora. Parecia mais seguro enfrentá-la ali, onde pelo menos eu conhecia o ambiente. Segurei o celular com a mão esquerda, a faca na direita, virei o corredor e levantei a lâmina na altura do ombro. Meu coração batia tão forte que quase não ouvi a porta da frente se abrir de repente. 2 figuras altas pularam para dentro de braços abertos. Por um segundo inteiro, meu cérebro não conseguiu associar os rostos aos nomes. Então um relâmpago iluminou a janela atrás deles
e eu vi o senhor e a senhora Miller com os casacos encharcados. Eles caíram na risada, se curvando, batendo nas costas um do outro. Meu grito travou na garganta. Eu tinha parado de respirar. A ponta da faca tremia a poucos centímetros do peito dele. Ele se endireitou, viu a lâmina e seu sorriso sumiu. "Ei, calma aí", ele disse, levantando as mãos como se eu fosse uma policial armada. A senhora Miller enxugava lágrimas dos olhos, ainda rindo. "Queríamos ver se você seria corajosa", ela disse. "Parece que passou no teste." Abaixei a faca, mas a raiva preencheu o espaço que o medo deixou. Minhas pernas tremiam. "Você podia ter sido esfaqueado", foi tudo que consegui dizer. O senhor deu de ombros. "Tudo em nome da diversão. Voltamos mais cedo. Achamos que seria legal testar seus nervos." Ele virou-se para pendurar o casaco. "Coloca as crianças na cama, tá? Tô morrendo de fome. Vou fazer um sanduíche de queijo." Fiquei parada, esperando um pedido de desculpas, ou pelo menos permissão para ir embora. Mas em vez disso, eles foram para a cozinha, abriram a geladeira e começaram a mexer nos pratos. Voltei para a sala ainda tremendo. As crianças espiavam de trás do sofá, confusas. Disse que os pais estavam em casa e carreguei o de 6 anos escada acima, enquanto o de 8 veio atrás, arrastando os pés. Colocá-los na cama foi estranho, pois eles perceberam meu estado. Falei pouco em tom neutro. "Boa noite. Seus pais estão lá embaixo." Ao apagar a luz do corredor, a faca ainda estava na minha mão. Voltei com ela para a cozinha, lavei e a sequei com cuidado. Do canto do corredor dava para ver os adultos pela porta da cozinha. Eles estavam junto ao fogão, braços entrelaçados, balançando de leve, rindo de alguma piada enquanto passavam manteiga no pão. O cheiro de queijo derretendo encheu a casa, mas só fez meu estômago revirar. Me sentei à mesa de jantar, com o celular virado para baixo. Ninguém me ofereceu comida. Ninguém me agradeceu por não ter cravado a faca no peito de alguém. Às 10h30, a senhora finalmente me notou. "Pode ir agora, querida", ela disse animada. Voltei para casa sob a chuva, com o dinheiro dobrado no bolso e os sapatos encharcados. Naquela noite, deitada no quarto, revivi o momento em que a porta se abriu. Percebi o quão perto eu estive de mudar a minha vida e a deles por um reflexo. E também percebi que eles não se importaram com o meu medo. A brincadeira foi só para a diversão deles. Nunca mais trabalhei para eles. Quando a senhora mandou mensagem 2 semanas depois, disse que estava ocupada com a escola. Ela parou de perguntar depois disso. Meu nome é Joel e trabalho como entregador há anos. É difícil, mas você se acostuma com os bairros difíceis, com horários inconvenientes e com clientes estranhos. Fora isso, aprende a deixar o medo de lado. Mas houve uma noite há alguns meses que ainda me custa entender. Foi uma experiência que me deixou com uma inquietação que não consegui superar. Algo que agora me lembra que às vezes você não tem todas as respostas. Era meu último pedido da noite. Já passava da meia-noite e eu estava pronto para ir para casa. Mas então entrou um pedido inesperado. "Deixe para lá, já é tarde", pensei. Mas por algum motivo, aceitei. O endereço era em um bairro que eu não conhecia muito bem. Era uma área um pouco afastada das rotas comuns. Um prédio de apartamentos em uma rua pela qual eu raramente passava. Ao chegar, a primeira impressão me deixou desconfortável. Era um daqueles prédios antigos, como se ninguém mais se importasse em cuidar do lugar. Tudo estava apagado, exceto uma única luz amarela na entrada que piscava sem parar.
A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para o cliente e confirmar o número do apartamento. Ele respondeu quase que imediatamente. Deixe na porta do prédio e me avise quando for embora. Não pensei muito sobre isso. Era algo que alguns clientes pediam, especialmente quando não queriam contato direto. Desci da moto, peguei a sacola de comida e caminhei em direção à entrada, que estava estranhamente silenciosa, sem um único som. Justo quando eu estava prestes a deixar o pedido, recebi outra mensagem. Não na entrada. Deixe no quarto andar, no final do corredor. Eu não queria subir, ainda mais sem elevador, mas algo me fez aceitar. Presumi que fosse alguém mais velho ou com alguma dificuldade. Comecei a subir, andar por andar, e à medida que avançava, o silêncio ficava cada vez mais pesado. Era estranho, porque prédios antigos sempre têm ruídos, o rangido da madeira, algum encanamento velho, ou os sons de outros apartamentos. Mas ali não tinha nada disso. Quando cheguei ao quarto andar, fui recebido por um longo corredor mal iluminado. O silêncio a essa altura era tão absoluto que meus passos pareciam amplificados. Ao chegar ao final do corredor, encontrei uma porta entreaberta com um lampejo de luz vindo de dentro, apenas o suficiente para distinguir a entrada. Parei em frente a ela, esperando que o cliente aparecesse, mas não vi ninguém. Mandei outra mensagem avisando que eu estava lá, esperando alguma sinalização, mas nada. Foi então que ouvi um sussurro vindo de dentro do quarto, dizendo meu nome. Fiquei parado, sem entender. Eu não havia mencionado meu nome nas mensagens. Chamei em voz baixa. Desculpe, você pediu comida? Mas ninguém respondeu. Havia apenas silêncio. O ar no corredor estava gelado e aquela porta aberta parecia esperar algo de mim. Algo que, sem motivo aparente, me dava um medo irracional. Senti que o melhor era deixar o pedido no chão e ir embora. Então coloquei ele ali e dei um passo para trás. Nesse momento chegou outra mensagem. Entre, por favor. Não sei porquê, mas algo em mim queria dar meia volta e descer as escadas o mais rápido possível. Eu já tinha me envolvido em situações estranhas antes, mas havia algo naquele lugar que me dava uma sensação diferente. Hesitei por alguns segundos, então decidi ir embora. Comecei a descer as escadas e foi quando ouvi passos atrás de mim. Era idêntico a uma pessoa andando logo atrás. Não quis olhar e acelerei o passo. Mas os passos atrás de mim também se apressaram, cada vez mais perto. Cheguei ao primeiro andar sem sequer respirar. Não havia ninguém quando me atrevi a olhar para trás. Saí do prédio e naquele momento senti um alívio momentâneo. Já estava quase na moto quando uma sensação estranha me fez olhar para cima, para o quarto andar. Havia uma figura na janela. Era alguém alto, sem detalhes claros. Fiquei olhando por um segundo, tentando distinguir o rosto, mas parecia que algo na penumbra o cobria. Então, lentamente, essa figura levantou uma mão e acenou para mim. Fez isso de uma forma lenta, antinatural e como se estivesse se despedindo. Subi na moto e parti sem pensar em mais nada. Só queria ir embora de lá, mas o caminho de volta foi igualmente estranho. Mesmo estando longe, sentia que havia algo atrás de mim. Aquela sensação de que algo te segue, como se de alguma forma estivesse esperando um momento para aparecer novamente. Quando cheguei ao restaurante e contei ao meu chefe o que aconteceu, achei que ele fosse zombar de mim. Mas em vez disso, ele ficou em silêncio, me ouvindo. Quando terminei, ele me olhou e disse em voz baixa: Você não é o primeiro a quem isso acontece lá.